para seguir aí essa cobertura, nós vamos direto para Washington falar com o nosso correspondente internacional, o Pedro Paiva, que vai trazer mais informações sobre as cerimônias aí, com essa vista privilegiada ali, o Capitólio ao fundo, ali a região do National Mall. Pedro, está chegando aqui já aí, está aí em Washington, acho que são 8 da noite, né, mais ou menos. O que está previsto ainda por esse horário aí para o Trump? Boa noite, gente. Boa noite a todos que nos assistem. Eu tô com um probleminha aqui no retorno, não consegui ouvir a pergunta. Mas programa ao vivo é assim mesmo, né, gente? Ainda mais porque estamos longe, estamos aqui em Washington, a capital dos Estados Unidos, onde a gente acompanhou durante todo o dia de hoje a posse de Donald Trump, que, diga-se de passagem, o processo como um todo ainda nem sequer chegou ao final. Donald Trump acabou de participar da parada presidencial. Isso que, tradicionalmente, né, é uma mera caminhada que sai ali do Capitólio, que a gente vê ao fundo, a sede do Poder Legislativo americano, onde acontece a posse em si, quando o presidente sai caminhando pela rua, pela Avenida Pensilvânia, em direção à Casa Branca, onde ele assina ordens executivas. Para quem acompanhou a cobertura hoje durante o dia, sabe que o clima aqui em Washington hoje está hostil. Está frio, mas está muito frio. Temperaturas gélidas, sensação térmica de menos 13 graus. E isso fez com que muito dessa posse fosse alterado. Uma das coisas que se mudou foi essa tal da parada. Donald Trump, ao invés de caminhar pela Avenida Pensilvânia, ele foi encontrar apoiadores dentro da Capital One Arena, um estádio de basquete, hóquei, aqui na região central de Washington, onde os apoiadores puderam acompanhar essa posse que aconteceu fechada dentro do Capitólio por causa do frio. E nessa imagem aí a gente vê outro evento excepcional dessa posse aqui nos Estados Unidos. Como é de costume, o presidente já toma algumas medidas no primeiro dia de governo. Geralmente são medidas importantes, aquelas que dizem muito respeito às principais pautas que aquele candidato, né, usou durante a sua campanha presidencial. Mas Donald Trump, dessa vez, decidiu inovar. Colocaram uma mesa no meio do estádio e, como vocês estão vendo aí, Donald Trump já assinou algumas ordens executivas em meio a aproximadamente 20 mil apoiadores que lotavam o estádio. Algumas dessas medidas, por exemplo, a primeira delas foi a rescisão de 78 ordens executivas do governo Joe Biden. O democrata, que se tornou hoje ex-presidente dos Estados Unidos, também revogou medidas de Donald Trump no seu primeiro dia de governo em 2021. Donald Trump também suspendeu novas regulações do governo americano até que a nova administração tenha total controle do governo, assim como suspendeu qualquer nova contratação do governo americano até que o governo, a administração Donald Trump esteja totalmente sob controle. Agora, Donald Trump assinou algumas outras ordens executivas aí dentro do Capital One Arena, mas agora ele vai para a Casa Branca. Ali no Capital One Arena foi aproximadamente 10 ordens executivas assinadas. Mas na Casa Branca ele deve assinar muito mais. Acredita-se que só hoje ele deve emitir pelo menos 100 medidas executivas. Então ele vai para a Casa Branca e vai continuar fazendo isso aí, assinando ordens executivas durante as próximas horas, já dentro do Salão Oval. Outra medida que o governo Donald Trump tomou já hoje foi apagar, fazer parar de funcionar o aplicativo chamado CBP One. Que aplicativo é esse? CBP significa Customs and Borders Protection. Né, em português, alfândega e proteção de alfândega e fronteira. Esse aplicativo ele foi criado durante a gestão Joe Biden para que imigrantes que estão chegando na fronteira sul dos Estados Unidos e vão pedir asilo, por exemplo, fizessem uma reserva de horário. Então, para você chegar na fronteira, você tinha que reservar ali sua data e horário e então chegar na fronteira e fazer o seu pedido de asilo. O governo Donald Trump já nos primeiros minutos mandou acabar com o aplicativo. Então, esse aplicativo está acabado. É uma das posições duras de Donald Trump em relação à imigração.
Hoje, mais cedo, durante o discurso que ele fez lá no Capitólio, depois de jurar a Constituição dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive, afirmou que vai retomar uma medida muito polêmica do seu primeiro governo, chamado Permaneça no México. A medida fazia com que esses imigrantes que chegam nos Estados Unidos pela fronteira sul, sem visto, e que querem pedir um asilo, algo que é direito, segundo a legislação americana, que eles tenham que esperar esse processo correr do lado mexicano da fronteira. Atualmente, o que acontece é o imigrante entra, pede o asilo, não dá tempo desse processo correr, porque existem muitos processos correndo, e então a polícia de imigração solta esse imigrante dentro dos Estados Unidos com o compromisso que ele compareça a uma corte quando seu caso for julgado. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas não aparecem porque a maioria dos casos são negados. E assim, essas pessoas passam a ter um status irregular de imigração dentro dos Estados Unidos. Essa posse, ela repercutiu bastante aqui na mídia americana, aqui nos Estados Unidos. Só se fala sobre isso, hoje, inclusive, é feriado federal, como sempre é na posse de um presidente, além desse ter caído também no dia de Martin Luther King, que também é um feriado nacional. O New York Times deu destaque nessa posse à promessa de Donald Trump de libertar os invasores do Capitólio, que no 6 de janeiro de 2021 invadiram, né, a sede do Legislativo, como todo mundo lembra dessas imagens, quando era certificado o resultado das eleições de 2020. Essa ordem executiva é uma das mais aguardadas da noite. O Washington Post, o principal jornal aqui da capital americana, falou sobre libertação, que é um tom que Donald Trump deu ao seu discurso, e expansionismo. Donald Trump chegou a citar o Canal do Panamá na sua fala. Ele disse que quando os Estados Unidos cederam o Canal do Panamá para o Panamá, eles cederam ao país latino-americano e não à China. E disse que poderá, sim, tomar de volta esse canal do país da América Central. E o LA Times, o principal jornal de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, disse que Trump fez história. Essa é a primeira vez em mais de um século que um presidente que exerceu um mandato, foi derrotado em seguida, voltou à presidência dos Estados Unidos. E agora, durante a noite, Donald Trump, como eu disse anteriormente, vai para a Casa Branca, onde assina mais ordens executivas, e depois ele vai participar, pelo menos, de 3 bailes de posse. Sim, esse dia que começou às 8 da manhã, lá na igreja de São João, St. John's Church, em frente à Casa Branca, só vai acabar para o Trump altas da noite. Isso porque tem esses 3 bailes que ele participa. O primeiro é chamado Commander-in-Chief Ball, né, o baile do comandante-chefe, que geralmente vai ser, né, as pessoas que atendem esse baile são membros do Exército. Depois ele tem o Liberty Inaugurational Ball, o baile de posse da liberdade, onde apoiadores estarão entre os convidados. E depois é Starlight Ball, que é o baile da luz das estrelas, que contará com a presença de doadores que contribuíram com a campanha de Donald Trump e possibilitaram a vitória dele e o retorno dele agora à Casa Branca. Foi um prazer estar aqui com a crítica durante esse dia histórico aqui nos Estados Unidos. Já existe o novo presidente dos Estados Unidos, novo presidente que já governou esse país por 4 anos, é Donald J. Trump. Muito obrigado por estarem aqui acompanhando com a gente esse dia. E amanhã eu vou estar de volta aqui de Washington, trazendo em detalhes quais vão ser essas outras medidas que Donald Trump deve assinar agora de noite na Casa Branca. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Pedro. Olha, o prazer é nosso de receber você nessa cobertura tão especial, né, de ter um representante da crítica, ter essa marca da crítica lá em Washington, nesse dia que é tão importante para a política mundial, não só para a política norte-americana. A gente está falando de uma eleição do presidente da maior economia do mundo, que traz toda uma bagagem de tudo que tem ditado
a política mundial nos últimos anos. Quando a gente fala de economia, você vai ter muita coisa para discutir em relação a essa posse. Quando você fala de polarização, de discursos de ódio, de discursos mais radicais, você também tem o histórico ligado aí, principalmente ao 6 de janeiro de 2021, que era, né, foi tocado ali por representantes, por apoiadores de Donald Trump. Então a gente tem um momento histórico ali nos Estados Unidos. A gente felizmente teve o Pedro aí, Paiva, nos acompanhando ao longo de todo esse dia, desde o Manhã no Ar, entrando na nossa programação. Amanhã ele também vai dar essa amarrada, né, esse wrap-up, como falam lá nos Estados Unidos, nessa amarrada, nessa cobertura toda dessa posse que é histórica, né? Trump ainda tem essa agenda, a gente ainda vai ter que acompanhar de fato quais decretos vão ser assinados ao longo dessa noite, né? Tem muita coisa que ele prometeu, já despachou algumas coisas ali naquele evento lá no ginásio, onde tinha mais de 20 mil pessoas acompanhando ele por lá, então traz esse simbolismo ali do trabalho logo no primeiro dia. Vamos ver como é que vai ser o restante da noite e amanhã certamente o Pedro vai trazer esse balanço aqui pra gente. E obviamente que não só lá em Washington, mas aqui no Brasil, na capital. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.